agora o Estação Bem Viver. A sua parada cultural semanal comigo, Beatriz Aquino. E comigo, Gabriele Gentil. E hoje a gente tá em outubro. Outubro é o quê? Halloween. E nós vamos falar sobre produções audiovisuais aqui no Amazonas sobrenaturais. E para bater esse papo com a gente, trouxemos aqui 2 especialistas, que é o ator, diretor, roteirista e jornalista Antônio. Tudo bom com você? É praticamente aqui de casa. É a segunda vez dele aqui. A segunda vez dele aqui. Chama aí, pô. E o repórter fotográfico e cineasta Jimmy Christian. Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Estamos aí. A gente que agradece. Inclusive, estamos ansiosos, porque, principalmente pra mim, né? O Halloween, Dia das Bruxas. Ela veio até caracterizada, pra quem tá vendo. Com um colazinho aqui de espinhos. Ainda tem a vertente da atriz aí. Entrei no clima. Pra quem não sabe, ela é atriz, viu? Sim. Se ele falou, tá falado. Uma vez atriz, sempre atriz. Exatamente. Mas é isso, agora a gente vai deixar por conta de vocês, porque a gente quer saber tudo sobre as produções audiovisuais assombrosas, horripilantes que vocês fizeram. Eu sei que o Jimmy, né, tem aí a produção da Santa Casa, que é a Maldição da Santa Casa. Isso. Né, que é um curta-metragem que... Pode falar, vai, fala logo. Dá uma sinopse dele, fala mais ou menos como que é. Pois é, então, a Santa Casa de Misericórdia é um filme de terror feito aqui em Manaus, que eu aproveitei a locação do prédio quando ele estava em estado deteriorado, né? E isso em que ano? Em 2019. Recente, né? Mas antes da pandemia, né? E foi um filme, assim, experimental, né? Um filme que eu já vinha trabalhando, né, com o celular, foi um filme todo feito com o celular, né? Então eu peguei essa locação, né, que primeiro quando você vai fazer cinema você tem que achar a locação, né? Aí eu achei interessante e eu acho esse gênero de terror um dos que eu mais gosto, né? Então por causa justamente da criatividade dos cineastas, entendeu? Aí eu encontrei essa locação e realizei, né, esse filme de baixo orçamento de 4 minutinhos, que é um dos mais vistos aí no meu canal, né, no Arte Contemporânea Pura Filmes. É no YouTube. No YouTube. Aí quem quiser, só digitar lá Arte Contemporânea Pura, digitar A Maldição da Santa Casa de Misericórdia. É um dos filmes que tem lá no meu canal que eles são mais comentados, né, assim, porque é uma locação onde realmente existia um hospital, né? Que nos anos 50, né? E realmente foi um hospital que existiu de muito útil na cidade, né? Uma maternidade onde nasceram muitas crianças, né? Também morreram muitas crianças e muitas pessoas. É isso que eu narro isso no. Estamos entrando no clima. Eu narro no filme, né? Então, um dos mais comentados que as pessoas se identificam com esse filme, né? Porque muitas dizem, eu nasci aí e tal, não sei o quê. A mamãe me teve aí, não sei o quê. Pois, daqui a pouco elas vão ficar sabendo de várias histórias lá de dentro. Pois aí muitas histórias aí, na verdade, são lendas urbanas, né? Mas será? São lendas urbanas que realmente apavoram, né? Apavoram as pessoas, né? E isso é interessante porque mexe com esse lado, né, do medo, né? Todo mundo sente medo, né? Sim. Aí depois você, às vezes, quando passa o medo, você sente um alívio e tal, e uma sensação de bem-estar. E isso, né, é comprovado cientificamente que o medo, né, ele é importante, né, para nossa sobrevivência na Terra, né? Pra se mover, né? Já vi que ele é especialista. Sim, então tu... tá falando até do medo. Tu sempre esteve muito ligado com esse lado mais terror, assim, mais sobrenatural. É uma coisa que tu gosta de consumir? Eu gosto de consumir, porque eu acho que é os filmes mais criativos, né, que a gente vê, e são filmes que ele não, às vezes, nem vão para o Oscar, né? Hoje em dia que tem um olhar assim, né, agora mais assim, e tal, por quê? Porque os cineastas são criativos ao máximo, né? Eles trabalham muito ângulo de câmera, movimento de câmera,
trabalho com som, né? Que isso tudo faz parte do terror, trabalho com o claro e o escuro, eles trabalham com a atmosfera esfumacenta. Então, tudo isso, quando você está numa sala de cinema, são sensações transmitidas, né? E a criatividade dos cineastas, então... Assim como a sua. Muito obrigado. Então, eu tento seguir esses cineastas, né? Então... São inspirações, né? São inspirações. Então, são filmes que eu já venho fazendo. Além desse, eu tenho mais alguns filmes de terror, que é o Covid, que eu fiz na pandemia. Covid? Que é o Covid. De terror também. É o de terror também. Esse aí. Eu até me inspiro no filme dele, que é o Cuspe. Foi um longa ou foi um curta? Né? Um curta, né? Um curta-metragem. O Cuspe é terror também? É mais suspense. Eu tô falando do Cuspe agora, eu lembrei, realmente. Ele tem mais a questão do suspense. Eu sou fã desse filme. E fala muito de questão de crise de casal, mas ao mesmo tempo loucura. Entendi. Então ele bate nisso também, tem um pouco disso também. Mas aí você também tem o filme do que, Largo, né? inclusive, rodeia Manaus. Manaus é um lugar sinistro, né? Sim. Porque ele traz a Santa Casa e o Antônio traz o Largo São Sebastião ali, né? Na verdade, a websérie Largo São Sebastião é um fruto de um trabalho que eu tenho com o Largo já muito antes. Sim. Então é uma websérie. É uma websérie, que é uma série para internet. Em 2007 eu fui selecionado para o Itaú Cultural, que é um instituto em São Paulo. E aí a gente passou alguns meses estudando sobre jornalismo cultural. Eu também sou jornalista, somos colegas, ele também trabalha com jornalismo, então estamos todos aqui. Somos Tá todos tudo misturado, colegas. tudo junto misturado. E no final eu fiz uma matéria que saiu numa publicação do Itaú Cultural, que era sobre o Largo São Sebastião, que eram os fantasmas de cada um. Que falava sobre o Largo São Sebastião, mas também te dava ênfase com os fantasmas do largo, do teatro. E aí, mais na frente, virou minha monografia na faculdade, que virou o meu livro, que é Dos Fantasmas ao Tacacá, uma visão sobre o largo. E muito tempo depois, já lá em 2013, ou seja, de 2007 até 2013, ele virou a websérie Largo São Sebastião. Sim. Então é uma websérie inspirada no livro. É inspirada no livro, só que o livro é um livro-reportagem e a websérie é uma websérie de ficção. Entendi. Que é o Ney Nunes, que é o jornalista. Um livro-reportagem, isso me instiga, porque então tem histórias Reais, né? Reais. Durante esses teus estudos, tu conseguiu comprovar? Comprovar mesmo não. É um pouco complicado. Mas assim, eu passei 60 dias no Largo, visitando todos os complexos, enfim, Bar do Armando, a praça, e aí a gente encontra personagens inusitados, e é lógico que a gente ia entrar lá no Teatro Amazonas para saber das histórias dos fantasmas. E aí os fantasmas do teatro não devem a nenhum teatro europeu. Que quase as famosas histórias dos fantasmas. Então, eu conversei primeiro com o seu Nonato, que é um personagem fantástico daquele teatro, um cara que está há muitos anos lá, continua lá mesmo depois de aposentado, é um cara fantástico. E ele me indicou na época o seu Caldas. O seu Caldas, ele dizia que era amigo dos fantasmas. Só para começar. Só para começar, ele dizia que era amigo dos fantasmas. Então ele trabalhou lá quase 24 anos no Teatro Amazonas. E ele dizia que lá é o pointzinho dos fantasminhas camaradas, né? Da paradinha lá. E uma das coisas que ele sempre me contava é que o point dos fantasmas era o banheiro masculino do terceiro andar do teatro. Muito específico. Demais! Porque eles escolheram isso? Não Ninguém sei. sabe. Mas lá era onde ouvia-se os barulhos, tinha cadeira que ia de um lado para o outro na frente do banheiro, as portas batendo, aquela coisa toda, né? E ele me contou muitas histórias. A gente está falando primeiro do livro, né? Depois a gente vai para a websérie especificamente. Antônio, uma dúvida. Você começou essa pesquisa... Você já tinha noção de tudo isso? Ou quando você começou a pesquisa, você foi descobrindo mais a fundo e ficou meio... Não, a gente vai descobrindo muita coisa, porque a gente que nasce aqui acha que sabe das coisas da sua localidade, mas não sabe. Então tu tinha ouvido falar e de repente... Aí despertou teu interesse e tu foi se aprofundar. A gente foi se aprofundar para conhecer aquele largo e, obviamente, conhecer mais o Teatro Amazonas. As pessoas não conhecem o Teatro Amazonas, e eu falo isso com propriedade porque eu passei mais de 60 dias naquele local. E quando fui pesquisar para a websérie, ainda fiquei mais um mês. Caraca. Então, a gente vai se aprofundando, não tem como.
Não lá tem como. existem muitas histórias assim, né? Pois Lendas urbanas e tal. sobre Tem uma isso. lenda. É bom quem é da área que ele já vai dando a deixa, né? Vocês já viram a história da loira misteriosa? Sim. Loira Eu já misteriosa? ouvi falar, mas... Já ouvimos falar. Ela acabou entrando como uma personagem da websérie Largo São Sebastião. O seu Caldas dizia que uma vez, dentre as várias funções que ele estava fazendo lá do Teatro Amazonas, ele era muito iluminador. Ele ficava lá, né, no canhão de luz, aquela coisa toda. De repente ele estava lá iluminando, a loira aparece na frente dele. Dizia que era alta, os olhos claros, aquele vestido transparente, aquela coisa de contador de história de fantasma, né? Aí, segundo ele disse que estendeu a mão para a loira estendeu a mão para ele e simplesmente Já desapareceu. Sumiu, tchau. Na frente dele. E Já o seu pensou numa Caldas não história ficava dessa, hein? assustado. Não, ele era amigo. Ah, ele você Ele era amigo dos amigo, fantasmas. ele é Era amigo amigo dos dos fantasmas. Uma outra história que ele falava também, do seu Caldas, que agora ele também é um fantasma. Infelizmente ele já faleceu. É o Homem da Bata Preta. Vocês já ouviram essa história? Essa não. Não, essa não. Não. Essa não. Ele falou que tinha... Também quando ele trabalhava lá, tinha sempre aparecia um homem vestido com roupas do século XIX, especialmente uma bata preta. E uma vez ele estava de novo iluminando, numa parte do teatro. Ele olhou para o outro lado e o homem estava lá, o homem da bata preta. E o homem da bata preta olhou para ele e simplesmente deu um tchauzinho. Assim. E ele Isso. retornou. Ele retornou. Ele é educado. Agora a pergunta que fica é: durante esses mais de 60 dias que você esteve lá fazendo sua pesquisa e ouvindo as histórias do seu Caldas, Sentiu alguma coisa? viu alguma coisa, sentiu alguma coisa além de medo ou nem medo? Não. Presenciou alguma coisa? Pro livro, sentiu? Pro livro nem tanto, mas a websérie a gente gravou à noite no Teatro Amazonas. Aí foi uma experiência maravilhosa, gente. Foram quantos dias de gravação? Se eu não me engano, foram 2 dias. Mas foram 2 dias daquele, não sei se vocês lembram, aqueles primeiros dias de outubro de 2015, que tava um calor, uma fumaça desgraçada. E a gente gravou nessa situação. Naquele cenário do Teatro Amazonas. Aproveita o cenário, né? A locação. Tudo combinou, Sim. assim, tudo combinou. Mas vocês sentiram alguma presença, assim? Eu fiquei desapontado porque pra mim foi normal. E pro resto da equipe? Normal, não aconteceu nada, nem um barulhinho, nem nada. Não sei se o fantasma ficou acanhado. Ficou inibido, ele ficou Não sei se inibido. ficou inibido. Intimidado, Ficou intimidado. Mas a gente... Normal, a única coisa que a gente sentia era um calor e uma fumaça que de vez em quando entrava ali, que tava desgraçado, mas... Nada além disso. E você, Jimmy, durante a sua produção lá na Santa Casa, sentiu alguma... Não, assim, na verdade a gente sentiu medo foi da violência mesmo, né? A gente ficou com medo da violência e tal, mas quando a gente tá com a câmera na mão, então a gente vai enfrentar tudo, né? Uhum. Então o medo que a gente sente, na verdade, é depois que a gente faz o filme, né? Que a gente vai ver o filme numa sala de cinema, são todas aquelas sensações. Mas essa produção aí, ela foi feita a partir da ideia, né, da locação ser toda destruída e tal, e ter um simbolismo para nós manauaras e amazonenses, e pelo aspecto que é deteriorado, né? E depois, assim, na verdade, veio inspirações, porque tem locais hoje em dia, né, que são visitados, assim, né, que são locações destruídas, que as pessoas vão lá visitar e tal. Agora tem até uma situação de visitar lá, né, a Chernobyl lá, aquele terreno lá. Já vi vídeo. Então é por essa história. Aí eu comecei a pesquisar e eu vi muitas locações assim, tipo de terror. Aí eu tinha um filme para fazer naquele antigo parque aquático ali, né, que não sei se vocês viram aqui, que tinha aqui na entrada da Cidade Nova ali, o parque aquático era todo destruído assim, né? Aí tinha aqueles bonecos assim, todo detonado, parecia realmente bom cenário de terror. Cenário de terror. Aí tinha uma ideia para fazer ali e também em outras locações espalhadas pela cidade, né? Em prédios abandonados e tal, porque, quando as pessoas passam ali de noite, a gente realmente sente medo, né? Ô, Jimmy, essa era então mais uma curiosidade tua também? Porque, por exemplo, eu morria de vontade de conhecer a Santa Casa. De entrar. Inclusive, você foi lá, né? Inclusive, eu fui corajosa e fui lá.
assim como você disse, eu também fiquei com medo das pessoas que Exatamente. estavam lá dentro, né? Porque a gente nunca sabe. Mas quando eu entrei em determinados espaços lá dentro da casa, eu vi, assim, macas abandonadas. Foi pra um trabalho que tu foi? Era o aniversário de 15 anos de uma prima minha, então a gente foi Oi? fazer um book fotográfico lá dentro. A gente achou a melhor opção. E lá nas... juro. E lá Vamos fazer nas uma coisa diferente. Né? Uma coisa pegamos diferente. as vidraças coloridas e ficou bonito. E deu tá? certo? Deu certo. Eu vou mostrar depois a foto pra vocês aqui. Nada de Mas, revelar, não apareceu um outro personagem ali, sem ser convidado. graças a Deus, não. Mas assim, que dá medo, dá. Então, por isso que eu te perguntei se também era uma curiosidade tua conhecer, de repente. Dá ou porque... Sim, dá porque a gente já vem também de histórias dali, né? A gente vem ouvindo histórias e aconteceram várias Tu não ouviu nenhum de violência. choro por lá? Diziam que... Justamente, né? Lá também foi onde explodiu a caldeira de lá. Explodiu, que a tampa voou. É verdade, aí, é verdade. Aí, por isso que se criou aquele bar caldeira, né? Porque, eu não sei se foi em 1930, né? Ou 60, eu não lembro bem o ano. Mas aí, quando explodiu, então teve várias coisas que aconteceram ali. Então, são a história, na verdade, né? Mas que dá um certo medo, assim, né? Um hospital e tal, né? Uma maternidade. E aí, isso tudo veio a calhar para escrever o roteiro do filme, né? E pra quem tem curiosidade, assim, bora ver se eu quero mesmo assistir esse curta. O que a pessoa vai encontrar? O que a pessoa vai sentir quando vê esse curta? O que tu levou pra esse filme, assim? Bom, eu espero que as pessoas sintam medo, né? Tá lá no Obviamente, né? tá Uma no produção YouTube de lá, terror. né? Agora você assistindo assim numa sala, assim, no escuro, né? Como eu recomendo, né? Sala de cinema. Essa é a dica. Não é sala de cinema, não. É só no seu quarto mesmo, mas no Sim. escuro. Olha, que eu faço filme de terror. Olha, eu sou mas cagona. Eu assisti, eu juro que eu fiquei com eu medo não assisto já. filme de terror sozinho, cara. Eu faço filme de terror, mas eu tenho que assistir com alguém, cara. Jura? Sozinho eu não assisto. Eu Meu sou- namorado não assiste depois das 6 horas da tarde. Eu não assisto. Por que tem um amo- horário? Ele acha que quando começa a escurecer já é hora de parar. Já é hora de... Vai que vem Eu, uma visitinha. Eu nunca assisti assim. filme de terror. Pra vocês terem noção, assim. Eu Não? sou muito cagona de medrosa. gente, eu amo filme de terror. Vamos dar uma dica assim. Eu gosto, mas Veja o assisti Bebê só. de Rosemary só pra começar. Ai, já vi, clássico. O e clássico adoro. Bebê de Eu acho Rosemary. que eu nunca consegui assistir o Exorcista todo. Não, o Exorcista eu já assisti, mas Quando eu esse passava é aquele Não, comercial é do SBT punk. assim que virava a cabeça daquela Eu mulher falo- assim que vai desligar também. Não, depois de adulto eu consegui ver, mas um moleque a gente pirava o cabeção Mas dele. vocês têm um preferido, assim? Tem uns terrores psicológicos, assim, que eu já vi. Que eu já me permiti ver. Sério. Mas o Preferido. Exorcista é muito pesado, né? É pesado demais. Mas eu falo na contemporâneo agora, é que esses mais poéticos, né? Digamos, em aspas, a bruxa, né? A bruxa, não sei se A já muito vi. bom esse Bruxa, filme, né? né? Que é um trabalho mais poético, assim, mais terror, entendeu? São insinuações e tal. Floresta, aquela atmosfera. É né? bacana, eu gosto. É bem legal. Assisti, já é um filme bem famoso agora, que fez mais contemporâneo, acho que é de 2020. Mas é um filme que foi até produzido por um brasileiro, né? Foi produzido por legal. um brasileiro e, né? Muito E bom. é um filme que bombou aí. Eu recomendo, né? Quem quiser assistir, esse é o meu filme. Tem Eu filmes recomendo. brasileiros muito bons. Tu tem um Então- preferido, assim, que tu... Por incrível que pareça, ele falou do curta, que tem algumas vertentes do suspense, e a websérie tem também algumas vertentes de terror e tal, mas terror não é o meu gênero preferido, por incrível que pareça. Uhum. Eles, em determinado momento da minha criação, ele apareceu ali, mas o Pois gênero mesmo não é assim o meu favorito. Mas é lógico que os clássicos ali, né? Pelo menos uma vez Lá- na vida a gente já assistiu. Não sei Serra a minha. Elétrica, mas Eu assisti alguns, eu assisti O alguns. gênero chegou comigo também assim, meio por acaso, sei lá, porque às vezes o horror, né? Ele às vezes ele não é nem disputado em Oscar, ele é tipo como um subgênero, né? Mas é no terror, né, que você vê a criatividade e tal, tem histórias fantásticas, maravilhosas, assim, que você fica, pô, muito massa, né? Em relação à produção de vocês acham como que o público manauara, assim, amazonense recebe? Porque não é comum. Eu Sim. acho que não seja comum as produções de terror aqui. Curta-metragem. Produções documentário. locais, né? De Isso, terror. produções locais. Ainda Então, mais sobre um lugar. Exato, uma locação e tal. Uhum.
Eu já acho o contrário, já tem muita produção de terror, né? Tem Tem muita coisa. Tem porque... Tem, sabe por quê? Porque tem janelas, né? Vai ter agora o terceiro festival de terror, né? Festival então temos um festival de terror em Manaus. Que vai ser agora, né? Então quer dizer que as pessoas estão recebendo bem, assim, o gênero também. Já não é de hoje, assim, tem muitas pessoas que... Tem inclusive uma galera que só faz terror, suspense e por aí vai. Massa E Antônio... Sangue, destruição e... Muito sangue mesmo. E não é de hoje não, já. Legal demais. Já tem um tempinho. Antônio, tu tem várias outras produções de terror, né? De suspense, assim. Suspense especificamente não. Tem o Cuspe, que ele tem uma... Que tu falaste, né? Que é uma adaptação de um autor amazonense que ele tem traços de suspense. A websérie, na verdade, é uma mistura de gêneros, mas assim, ele tem realismo fantástico, tem hora que tem humor e tal, mas ele tem esse traço do... sobrenatural, porque né? são vários núcleos que a gente vai colocando. É a história do Ney Nunes, que é um repórter freelancer, precisa do dinheiro para pagar as contas, como qualquer jornalista. Se vocês não sabem, não tem esse glamour todo não, tá? Jornalismo sem glamour. E aí, o carro dele quebra na 10 de julho e ele começa a entre aspas, persegue um personagem dentro do largo. E aí começa a se desvendar os vários núcleos. Até chegar a história do seu Nonato. Tu és o ator do filme, não? Sim. Ah, o Ney Nunes sou eu que faço. Massa. E aí começa a se desvendar até que aparece o núcleo do Teatro Amazonas com as histórias dos fantasmas, a loira misteriosa. A gente faz uma homenagem pro seu Nonato e tal. E aí tem esse traço do terror, né? Como eu falei, assim, ele apareceu nas minhas criações com um desafio que a adaptação pedia isso e a gente coloca assim. Então, não é o meu gênero de terror especificamente. Eu tenho ele no Facebook e volta e meia ele bota lá a questão do exorcista. Os clássicos, né? Assim, ele bota a foto dos bastidores. Então, ele gosta muito de terror, assim. Pra mim, veio com uma criação no momento. Mas assim. o terror ele chegou comigo meio por acaso também, né? Como foi a tua relação com o terror? Imagina se chegasse. Eu vejo o Facebook desse cara, é só às vezes os bastidores e tem. Aí eu já vi. Como foi essa tua relação com o terror, o horror? Rapaz, o terror ele começou comigo quando eu era criança ainda. Eu tinha uns 9 anos. Foi com o filme Psicose, né? É um filme muito bom também, adoro. Eu acho que ele chocou assim, várias pessoas e eu fui um também, né? Esse filme aí até hoje... É muito legal. Até hoje tomo um banho assim, eu tomo um banho de olho aberto. Porque se eu fechar o olho, eu imagino o Norman Bates vindo com uma faca, né? Pega a cortina e bota o cadeado. E eu assisti com meu pai esse filme, muito interessante. Aí ele já tinha visto o filme e tal. E ele falava assim, olha, quando chegar na parte horrenda assim, eu vou te fechar o olho. Só que ele não falou que é a parte do banheiro, né? Na verdade, a parte que ele dizia era na hora que a mãe dele, que ela é uma caveira, vira assim e aparece assim com um close-up assim no rosto dela, assim, entendeu? Aí isso não me assustou, mas o que me assustou mesmo foi realmente essa cena do banheiro, não sei, pelo fato de ser bastante intensa e feito com aquela trilha, né? Aí a partir daí... Nunca mais saiu da cabeça? Nunca mais saiu. Aí quando eu digo por acaso é porque o terror, por ser criativo, você consegue fazer um filme de terror com baixíssimo orçamento, né? A maioria das vezes, quando os cineastas aí, tipo Halloween, são baixíssimo orçamento, né? Será que é por isso que a produção cresceu tanto também? Hoje em dia, hoje no cinema tá assim, 80% filme de terror. Porque... Pode ser por causa da época também, né? Com baixo orçamento você consegue Halloween. fazer até um bom filme, né? Legal. E aí, às vezes a pessoa é de consumir mesmo, né? Esse filme B, mesmo de terror, você comer uma pipoca, assistir sangue, entendeu? Então, se a gente pegar mesmo os filmes, os clássicos, eles são baixíssimo orçamento, como o Halloween, né? Que é bastante interessante também, né? Tem o Exorcista, Depois tem o cinema giallo italiano, né? Que são espetaculares, são cineastas maravilhosos, geniosos, né? Geniais. Eles são
Pô, eu trabalho bastante com a fotografia, essas cores verdes e vermelhas, entendeu? Quando o Hitchcock assistiu os filmes dos cineastas italianos, ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Porque lá na Itália, na Europa, eles tinham mais liberdade para fazer as coisas. Na América, eles tinham que cortar, seguir o código lá, né? Então, ele foi para a Europa e filmou lá, até acho que foi o Topázio. Então é isso aí, o filme de terror mesmo, para eu fazer mesmo, quando eu falo por acaso, é isso. Aí essa locação aqui dá um filme de terror. Aí eu, vamos lá, a gente produzir. Aí eu fiz o Covid também na pandemia, é um filme que eu fiz dentro de casa, né? Que é uma pessoa que pega uma gripe e ela se derrete toda e ela se esvazia pelo ralo, né? E também eu tenho o outro também que eu fiz só com animal, um gato, que é o Pulo do Gato, né? Esse já é um pouco de terror com comédia, né? Assim, a sinopse é aquela questão, né? Se gatos realmente têm medo de pepinos, né? Não tem? Você já viu aqueles... Gato tem medo de... Você não viu não, aqueles videozinhos que tem são virais que eu tô ouvindo. Aí tem gato em casa? Sim, o gato assim, tem vários vídeos do gato se espantando com o pepino, tá, né? Aí ele se espanta com o pepino. Eu peguei essa ideia aí e tal e fiz um curta dentro de casa, né? Foi na época da pandemia também? Foi na época da pandemia. Esse cara produziu muita coisa. Aí a gente vai produzindo, porque tem câmeras e tal, a gente usa a criatividade, senão você não consegue fazer, né? Sim. Mas aqui localmente, como eu falei, já tem muitos anos que tem um pessoal especificamente que é só desse gênero. Não faz outra coisa que é só... Muito legal. E assim, a gente vê, por exemplo, que eu não estava tão por dentro, não sabia, mas que é interessante que a gente possa trazer, que possa divulgar, que é para que as pessoas saibam também, né? E que cada vez assistam mais, contemplem mais o cinema terror local. Se vocês quiserem, já estão selecionando agora os filmes, né? Até o Márcio Nascimento, que ele organiza esse festival. São festivais que... É esse ano ainda? Esse ano ainda. Vocês vão participar? Eu tô com o filme, mas aí se eu for, eu vou assistir. Vai sair a lista ainda. Aí, e o festival é bem interessante, que ele faz várias atividades, oficinas de maquiagem. Legal. Funciona. Né? Inclusive o Márcio, ele faz maquiagem de efeitos especiais, né? A cara toda esmilinguida de sangue caindo, mão queimada. Legal. Ele foi também, ele fez efeitos especiais para a websérie do Lar. Ele fez. E a websérie, ela é um capítulo só? São 11 episódios. De quantos minutos? Em média, 10 minutos. 10 minutos. O último capítulo foi um pouquinho maior. E está disponível aonde? No canal de streaming, o famoso canal de streaming que acho que a gente não pode dizer aqui, mas é só digitar lá Largo São Sebastião que vai aparecer. Largo de São Sebastião. Websérie Largo São Sebastião. Legal. Aí tem os episódios lá. E você pretende fazer uma parte 2? Você sabe que é interessante porque o parte do elenco falou, caramba, e aí, vamos ter... Vamos continuar? Cadê a parte 2? Depende da disponibilidade, né? Não, o problema não é nem isso, o problema é que toda a história ela foi fechada numa temporada. Né? Sim. Aí teria que reabrir de novo todas as tramas. Inclusive teve personagens que acabaram morrendo depois, né? Entendi. Spoiler! A maioria dos meus personagens morrem, é difícil fazer o 2, né? Alguns personagens todo mundo morreu, não dá pra fazer assim, a preocupação é porque realmente toda a história ela foi fechada em uma temporada. Que como a gente vive geralmente, esse trabalho ele foi fruto de captação de editais, né? Mesmo ainda não sendo os valores ideais, mas a gente conseguiu captar alguma coisa, mas ele foi muito abaixo ainda do que deveria ser. Então, tendo essa preocupação de será que a gente vai captar depois para uma continuação, então eu acabei escrevendo também, que foi o roteirista. Deixou redondinho ali. Todo redondinho numa temporada. Entendi. Mas pretende fazer outras produções? Sim. De terror? Terror não. De suspense? Eu estou trabalhando, inclusive, eu já tenho um roteiro de um longa, também uma adaptação de um escritor local, mas é muito já na área de ação. Entendi. Muito aquelas pegadas dos anos 80, que você tinha filme de ação que misturava com humor e tal. Ele tem toda uma pegada assim, desses filmes dos anos 80. Entendi. São projetos futuros, né? É meu projeto futuro. E você, Jimmy, quais são os seus projetos futuros? O que tá vindo por aí?
Olha, eu só tô sempre filmando, né? Tá vendo? Mas Tá aí mesmo. agora eu tô trabalhando nesse meu longa-metragem, né? O Malware. Ele foi contemplado com a Lei Aldir Blanc, e então ele me deu uma certa liberdade, né? Para fazer uma produção melhor, entendeu? Já deixei o celular de lado, trabalhando com câmeras profissionais, em 4K, vamos trabalhar numa montagem, uma edição mais assim, mais legal, entendeu? Assim, temos condições de trabalhar isso, entendeu? Para ficar um filme bem redondinho, né? Mas esse longa é terror também, não? Não, esse longa ele é um thriller policial, né? Meio que um pouco também, né? Se a gente leva um pouco pro suspense, Entendi. na verdade, né? Meio que Hitchcockiano, mas pro Hitchcock, né? Então é a história de um índio Santeria Maué que ele é expulso da tribo porque ele não quer mais participar do ritual, ele não quer mais meter a mão na tucandeira, né? Ele não quer sentir dor, né? Aí ele é expulso da tribo e vem para Manaus. Aí que ele vem para a Selva de Pedra. Aí é onde que ele vai aprender toda essa situação que acontece e o distúrbio mental que vai acontecer com ele, né? Aí é quando ele se apaixona pela Luciana Sarkis, né? Uma modelo, uma garota meio que despojada, mas ela é bastante bonita. Aí ele tem um amor de Tânato, né? Que ao mesmo tempo perto, mas ao mesmo tempo longe, né? Que é uma coisa assim, meio que ele só conhece ela por revistas e tal, por uma coisa assim, meio Entendi. que... meio que ele não tem o contato, ele só sabe que existe mais através de TV e tal, de jornal, essas coisas. Aí é quando ele pira por ela e tal, um amor bastante assim, mal resolvido, né? Conturbado. Aí tô nessa produção aí, né? A gente ganhou o Aldir Blanc, a gente conseguiu trabalhar melhor, né? Esse longa-metragem, esse roteiro que faz um tempo, desde 2013 que eu escrevi esse roteiro. 2013? Escrevi esse roteiro. Em média, né? Para você ver um cineasta no Brasil, ele fazer um longa-metragem, ele passa em média de 8 a 10 anos. Caraca. Escrevendo. Primeiro, né? Aí, pô, vou fazer 10, mas eu quero já passar para outro, mano. Vai escrever, né? Que captar, Pra e escrever. até chegar no fim da você imagem. é o trabalho hercúleo, se você vê como você faz um longa-metragem, é um trabalho hercúleo. Escrever um roteiro, de captar, de conseguir as pessoas também que estejam com vontade, né, de te ajudar, de fazer e de também trabalhar numa obra artística, né? Eu tive muita sorte aí nessa questão, né? Os meus amigos, né, que são também técnicos e são artistas, eles se disponibilizaram, gostaram do roteiro, gostaram do projeto e deu certo. E deu certo. Tá dando certo. E será lançado quando? Olha, eu espero lançar em fevereiro do ano que vem, né? Olha aí, tá tá A gente perto. está montando aí o filme e tal, a gente está já bastante avançado, ainda bem, né? A gente está bastante avançado aí nessa questão, nesse projeto, né? Uma coisa que o Jimmy falou, que a questão dos editais assim, é importante, mas agora eu estava pensando, pelo menos quase todas essas pessoas que a gente falou que fazem filmes de terror aqui, eles têm muito dessa característica Não dos depende filmes. do edital. São independentes. Eles São são muito independentes, né? desse filme ali, dos clássicos dos anos 80, que Aham. eles faziam na tora e depois estouravam. Então acaba aqui que ainda dá tem muito certo, isso. né? Pois é. E Aqui ainda Até tem a muito isso desse criatividade sistema. que conta, né? E Nesses Antônio, filmes de baixo dá orçamento. a sugestão pro pessoal dessas produções audiovisuais produzidas aqui de terror, locais. Você Pro pessoal sabe onde acompanhar. a gente encontra, de repente, pra Quem são assistir? esses os É produtos? Ou difícil, redes né? sociais. Eu né? acredito que o YouTube. Você digitar terror, Terror Manaus, né? Terror Manaus, aí você Filme vê Terror Porque Manaus. as produções que a gente vê muito são nesses festivais. Assim. e Pelo menos, eu às não vezes vi. o filme fica escondido lá na plataforma. É e isso tal. que a, Quem? gente fala, né? Que a gente acaba não sabendo, de repente, por conta da Da acessibilidade, circulação né? só nos festivais, ou da É. acessibilidade e tudo mais. Assim, por exemplo, os filmes do Christian, do Jimmy, além dos festivais, ele também tem um canal no YouTube e ele mesmo divulga os filmes dele. Então, sim. Tem que esses ser. filmes aí da pandemia eu vi tudo porque eu tenho ele na rede social. Ele E aí, divulga e tu vai lá ver. Já cliquei da manhã. Já vou colocando, né? E tal, E a aí, gente tem que ter Ele essa tem muito janela. trabalho, Porque mas assim é uma dificuldade. filmes são para ser mostrados. Às vezes, outra que o cinema dá é uma ansiedade, mano. E você quer
mostrar, você quer divulgar agora, você quer, pô, Eu imagino. é doido. Aí Tu você falou tem, que é um- você tem que segurar os spoilers, entendeu? Não, Esse então negócio disse que é um pânico, sabe? processo de 10 Já Eu não tenho anos. problema com spoiler. Então Não, mas pô, às vezes vaza, entendeu? Às vezes, pô, não é pra vazar. Aí, pô, eu senti isso. Eu também falava isso, mas pô, quando eu fiz, eu tô com o filme, é o Desentupidor, né? É um curto agora que ele vai passar no festival foi selecionado agora, ele vai passar no festival Terra do Chão. Então, então aí tem uma cena lá que é o Desentupidor, né? A gente já viu. Aí tem uma cena lá que ele mergulha, aí ele fica todo sujo, assim, um monstrão, né? Aí, então, fizeram a foto e tal, aí sei lá, da produção lá vazou a foto. Então, essa foto, ela já diz a metade do que vai acontecer no filme. Né? Aí é um spoiler assim que, pô, tem gente que não gosta, né? Mas aí, pô, já quebra tudo. Já quebra a vibe, né? De chegar e assistir, saber o que vai acontecer. A maioria eu tenho. Eu não tenho problema porque, como eu escrevo, eu já vejo, eu quero desconstruir isso, quero ver como ele faz no roteiro. Mas tem uma galera que fica morrendo de raiva. Eu vou lá e ver, me dá mais curiosidade, eu vou lá e ver. Você não contar também. Ver o que acontece, né? Também tem isso, né? Ei, e deixa eu perguntar de vocês agora se vocês já viveram uma experiência sobrenatural na vida de vocês. Vocês já passaram por alguma experiência sobrenatural? Viram alguma coisa assim em algum lugar, em algum momento? Comigo especificamente não aconteceu, mas durante as gravações da websérie, que era numa casa próximo do Lago São Sebastião, era um outro núcleo, eu não estava nessa gravação, eu estava em outro momento. Eu só ouvi falar, então não aconteceu comigo, tá, gente? Mas a equipe estava gravando nessa casa e em determinados momentos eles paravam, porque principalmente o captador de áudio, ele tava se queixando que estava ouvindo um barulho no ruído. Então, ruído, alguma coisa falando. E tempos depois que eles foram. Aliás, não, no dia da gravação eles foram ver depois o que tinha lá, não tinha barulho nenhum. Exato. Deve sido alguma... E a casa era de um pai, de um amigo nosso que estava dirigindo, que já tinha morrido, não tinha nem pouco tempo nessa época. Meu Deus. Qual que é, eu não sei se tu pode falar, né, porque enfim, a gente tem que ler o livro também, mas a relação tipo, do livro que tem tacacá, né, no título, por quê? Por conta da... É porque como é sobre o Lago São Sebastião, então envolve tudo. Envolve até o tacacá é quando eu falo, porque tem um casal de pessoas que vendem tacacá lá. E eles estão todos os dias lá e estão desde os anos 80. Eles vivem essa história também. Então, daí tem dos fantasmas, que são as histórias do teatro, ao tacacá, que é quem vende, quem passa o dia inteiro, já décadas naquele... E o livro, ele traz... Ele traz histórias de pessoas que contam o que aconteceram com elas. Falando ainda do Seu Caldas, eu adoro essa história. Porque essa história é maravilhosa, porque quando ele estava me contando eu não acreditei. Uma vez foi cancelado um evento no Teatro Amazonas e aí pediram para ele desligar todos os interruptores, né? Todas as luzes do local. E é lógico que ele foi para o terceiro andar, para o banheiro masculino, para o point dos fantasminhas camaradas. E aí ele foi lá no interruptor. Ele disse que no momento que ele ia desligar, ele sentiu tipo um puxão aqui. Pá! Aí ele largou um palavrão e saiu correndo. Só que o detalhe, segundo ele disse que ele voltou para o banheiro e começou a pedir desculpa para o amigo fantasma dele, porque, enfim... Ele para o amigo fantasma. Ele sentiu... Como foi de sopetão, ele acabou falando um palavrão e acabou ofendendo o amigo fantasma dele, então ele disse que ele voltou pra pedir desculpa, né? Pra manter a amizade. Pra manter a amizade. Então isso é uma história fantástica também. Dentro do livro tem... Que eu falo também que tem personagens que não precisam estar mortos para serem mitos dentro daquele local. Então, durante esses 60 dias, sempre tinha uma história de um homem que estava lá, um senhor já, com óculos fundo de garrafa, com uma maleta, com uma camisa social, e ele estava todos os dias lá. Todos os dias lá. Ficava na praça, simplesmente andando com
com um papel na maleta, pedindo ajuda, enfim. E eu fiquei curioso, eu comecei a perguntar das pessoas lá e dizia que esse cara era misterioso, sempre estava lá. E aí eu retratei a história desse cara lá, né, até uma parte, que era a vida dele lá, dentro do lago. Mas eu, na verdade, eu descobri, eu nunca contei isso, porque esse cara era misterioso, mas na verdade, até o ponto que eu apurei, ele era um senhor que, segundo a minha apuração, ele tinha necessidades especiais, mentais, e ele sempre andava por ali, mas na verdade ele era de uma família muito rica, que era ali do centro. E eu cheguei até ir à casa do irmão dele, que era o tutor dele, né, e o que era advogado, e aí eu tive que interromper a pesquisa aí, porque quando eu consegui o contato dele, ele falou: eu não quero saber dessa história, e se você publicar alguma coisa, eu te processo. Poxa vida. Então eu fiz a história desse mito vivo, que era esse senhor que durante os 60 dias ele andava lá pelo lago, ia para a igreja de São Sebastião, tinha essa maleta pedindo ajuda e ninguém sabia quem era esse cara. Legal. Entendi. Interessante. Então era um mito vivo. Eu Sim. botei como mito vivo, que não precisa estar morto para ser um mito. Alma viva. Sim. Né? Alma viva. Tava lá e ninguém sabia dele. Todo mundo sempre tinha alguma peculiaridade, alguma coisinha, mas ninguém sabe. Então é um morto-vivo, tá ali, Sim. mas ninguém sabe quem é. Ele tá circulando, mas as pessoas não sabem quem é. Né? Então o livro traz histórias também, não só de pessoas que já não. se foram. Lendas urbanas, tem uma Lendas lenda urbana ali, lá que... Porque sempre tinha uma época lá no lago que tinha muito pombo, né? E aí tem uma lenda urbana que disseram que uma vez teve um caminhão que entrou lá, abriu a porta, jogaram milho, os pombos entraram e fecharam e levavam os pombos embora. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Tem essas coisas, tem muita coisa. O livro tem quantas páginas? Agora eu não lembro, mas é um livro curtinho, eu acho que tem entre 90 a 100 páginas. Assim, E onde que a gente consegue ler, comprar? Consegue? Agora eu acho que só em sebos online, que todas as edições Jura? foram vendidas. Caraca. Graças a Deus, assim, demorou um bom tempo, Tem que mas a ser a gente segunda vendeu. edição, né? Tem que correr atrás. Correr atrás. Então tinha muitas histórias assim, mitos de coisas que voltavam à vida e mitos vivos que estavam Sim. sempre ali. Por isso que eu digo que a gente não conhece o que a gente acha que conhece. Sim. Então quando eu tive esses 60 dias no largo, assim, eu identifiquei outro local. E assim como os filmes locais, existem também muitos livros de terror, né? Sobre essas histórias de locações aqui em Manaus, você sabe? Se Que eu tem, conheço. se você é pioneiro. Que eu, assim, de terrorzão que eu conheço é o livro do Delmo, né? Você conhece o livro do Delmo? Mas Da história do Delmo? Reportagem, né? Reportagem, é um mas caso é bem real, terrorzão, né? É. É bem terrorzão nesse sentido, assim. O Delmo isso é a história da década de 50. Não é né? aquele aluno que foi... Ele era filho de um grande empreendedor local na década de 50. Ele forjou um assalto na empresa do pai e acabou matando um motorista de táxi na época. Aí ele foi preso e aí os amigos do motorista de táxi acabaram interceptando ele, mataram, esfolaram ele no meio da praça pública. Foi uma coisa meio pavorosa. Então o que eu conheço de livro local, assim... Tem, Só esse. de suspense você tem alguns autores locais aí, tem algumas coisas, alguns contos, né? Tem algumas coisas que misturam nesse sentido. Né? Sim. Eu Você li tem- esse livro aqui, eu acho que é até do mesmo autor, não sei, que é José Osterne de Figueiredo, um grande azarado ou um assassino em série. Eu acho que ele não é bem um livro de terror, mas é uma história real que aconteceu aqui em Manaus na década de 40, se não me engano. Mas tu vai lendo assim, Vai você te dando ficando uma- assustada com a situação. Vai ficando meio O apreensivo, próprio né? título diz, né? Um Sim. assassino em série. Você tem alguns então, contos locais assim Daqui que de Manaus? daqui de Manaus. Tem- É bem bacana esse livro. tem Eu alguns guardei contos ele com locais que carinho. você- Qual é o nome tem- dele? É José Osterne de Figueiredo, um grande azarado ou um assassino em série? Ele é do Durango, esse livro. Durango Norte. Esse livro mesmo. Esse também é do Durango, né? É Esse do que tá Durango. falando. Do Delmo, né? Sim. É Delmo. Legal, então fica aí a indicação também, né? Eu pra tenho quem- também Várias um roteiro, né, dicas. pra fazer um assim, Esse serial dá, killers, mas eu eu- gosto desse também, que é outro. Esse dá um excelente filme, mas o problema é que é um filme de época. E aí Olha. é Ah, muito mas mais por que? caro. Ah, tá, já é é muito mais perceber caro. o problema. É muito mais caro. Sim. Assim, eu já pensando em termos de produção, é muito mais caro. Filme de Elenco época, enfim. E, tal, E aí você teria que ter a figurino. ambulância da época, porque ele fugiu. Sim. Ixi, Colocaram é uma verdade. ambulância, carro de época. Então, É, pra produção com seria bem mais pesado. certeza. Figurino. Figurino, sim.
seria muito mais pesado. Exatamente. O teu é de época, né? A tua websérie? Não, ela é tempo contemporâneo. Ah, sim. Contemporâneo. Contemporâneo. É tempo contemporâneo. Ah, legal. Não, eu ia falar só que a gente tá chegando ao fim. Não, a gente não ouviu o Jimmy falando sobre as experiências sobrenaturais dele. Se ele já viveu alguma experiência Ele sobrenatural. falou tanto sobre as Não, técnicas, eu né? queria ver, sabe, assim, eu queria ver o chupa-chupa, eu queria ver o Queria ver quem, descobridor, homem? O chupa-chupa, o observador. Olha, quando eu era criança, tinha, rapaz, né, que era anos 80, teve a história do chupa-chupa, eu tinha um medo Aquilo ali era pavoroso. Vocês são Não sei, não conheço. É o chupa-cabra, chupa-cabras amazonense, né? Então, eu acho que eu posso contar essa história aí quando eu era criança. Então, essa história aí do chupacabra foi uma história assim que ela se espalhou assim na Amazônia de uma tal forma. Igual a sereia da Praia da Lua. Anoitecia, 6 horas da noite, todo mundo fechava as suas casas, as suas portas. Mano, Meu Deus! Que tinha dessa época aí, aí todo mundo se escondia debaixo da cama, eu me escondia debaixo da cama. É porque tinha história de um bicho não identificado que ele estava rodando por aí. Tipo um vampiro, assim, entendeu? Só que era um bicho a pessoa ficava seca, entendeu? Na época ali, acho que era anos 90, né? Você tinha até retrato falado do 80 pra 90. Não, eu era criança, eu tinha meus 9, 10 anos, 9 Enfim, anos. a gente tá velho, eu não lembro. 83, 82, por aí. Entendi. Mas anos 80 você tinha as lendas urbanas, né? E como não tinha essa questão de internet, você vê que a internet hoje, fake news aí tá pra piorar a história, mas na época era ainda pior porque você não tinha as informações como a gente tem hoje. Concretas, assim. E a gente acreditava em tudo, porque a gente tinha como pesquisar tudo, né? Aí o terror tomava conta, né? Tinha medo, fechava. Mas era gente, a sereia da Praia da Lua nunca mais eu queria pisar. Mas a sereia, em relação ao chupa-chupa... Não, mas a sereia... É fichinha, né? Foi um cineasta. Sim. Mas até a gente descobrir isso, meu filho, eu era criança e tinha medo. A sereia do Tarumã, parece, né? Tinha, da Praia da Lua. Tinha outro também, um bicho da floresta que falava, eu não lembro agora. Era tipo esse aí. Você tinha história de extraterrestres. Mapinguari. Mas você tinha história de extraterrestres na floresta também, que eram... Esse da sereia, ele teve uma ideia bem sacal, porque essa ideia era viralizada na internet, né? É uma lenda urbana global. Aí o cara pegou e fez aqui na Praia da Lua, no Amazonas, e botou assim um repórter, sei lá, entrevistando lá um caboclo. E todo mundo acreditou. Hoje. Aí depois ele dava os coisas assim, rapidamente assim, a gente via assim. Via rapidinho, assim, é real aqui. Legal, esse é o máximo do terror. Parabéns para o Anderson Mendes, né? O Anderson Mendes. Que é cineasta. Ele tem essa pegada muito boa. Que legal, muito legal. Mas você tinha muita história dos anos 80 também, essas lendas urbanas, né? Aqui no Amazonas tinha muita coisa. Minha mãe diz que já viu tanta coisa. Pois é, tu nunca viu nada? Cara, eu acho legal, as pessoas têm que ter criatividade pra ver. A única coisa que eu ouvi na minha vida foi que eu estava isso ano passado, estava no meu quarto de madrugada vendo série, e aí eu ouvi passos, como se tivesse alguém andando lá fora. Mas eu pensei, será que não é um ladrão? Mas aí depois eu não ouvi mais nada. E quando foi de manhã, curiosamente, a minha mãe me falou assim, Gabi, Darlene, que é a minha tia que mora do lado, né? Disse que ouviu passos lá do quarto dela de madrugada, sendo que nem dá pra ouvir, porque o quarto dela é longe. Eu fiquei, meu Deus, eu também. E aí a gente não sabe se era Você tava vendo filme, é isso? Não, eu tava vendo alguma coisa aleatória. E eu ouvia passos. Acho que ele não gostou da programação, né? Eu ouvia passos. O meu pai também tem muitas histórias sobrenaturais, muitas. Sério, amigo, muitas. Mas tu não? Não, nunca vi nada. Não, a minha mãe diz que já viu a mulher de branco lá na... Meu pai fala que já viu essa mulher de branco também. Minha mãe vive falando que já viu essa mulher de branco. E eu tenho tanto medo de coisa sobrenatural. Teve uma candidata que era mulher de branco também. Não, eu tenho tanto medo que quando eu vou tomar banho, eu penso assim, por favor, minha avó que já morreu, né? Não aparece pra mim, por favor, te peço. Ou então pra qualquer outra coisa, porque eu morro de medo. Eu acho que eu desmaio, se eu ver. Mas nunca vi nada. Também nunca vi nada. Não sei, depois de... A gente assistiu ainda agora, né? O curta. Mas fico devendo a leitura do livro e ver o Cuspe também tem série. na Tá aberto, tá? Tá lá, tem no meu canal. Qual é o teu canal? Antônio Carlos JR, se eu não me engano. É porque o meu pessoal não utiliza faz um tempinho, mas tá lá. E as redes sociais? As redes sociais de vocês, vocês utilizam para divulgar os trabalhos? Sim.
Sim, eu tô com o Instagram Antônio Carlos JR. Que é o mesmo do YouTube, né? @ Antônio Carlos JR. Isso. Você usa o Instagram também? Uso Facebook? o Facebook, eu tenho uma página lá que é o Arte Contemporânea Pura, né? Arte Contemporânea Pura Pura. no Facebook. Isso, e no Instagram é Jimmy Christians, né? Conhece, né? Meu nome começa no final, Christians. E Twitter também, o Arte Contemporânea Pura, né? Quem quiser procurar Arte Contemporânea Pura. Também o PC NFT, eu tenho também alguns trabalhos já. Até o Pulo do Gato eu já conheci como um NFT, né? Tá lá no OpenSea. Quem quiser procurar lá, vai lá no site, né? Arte Contemporânea Pura também, vocês vão lá ver a minha página. E Instagram, Twitter, né? Super antenado. Tamo aí, tamo antenado, né? E YouTube? Ah, sim, desculpa, no YouTube, o Arte Contemporânea Pura Filmes. Massa. Entendeu? Mas no caso aí do tá lá conteúdo- todos os meus filmes, aí tem uns fechados que ainda tô também trabalhando nos festivais. Aí pede ineditismo, mas eu tenho uma obrinha legal lá que dá pra galera curtir, beleza? Legal. Olha aí, se você quer ver qualquer obra deles, tá aí, eles deram o serviço ir deles, lá redes no- sociais, o YouTube, é só ir lá. Beleza. E estamos chegando no final, É o fim da nossa conversa, mas vocês ainda não estão liberados, porque agora eu falei pra ele, mas esqueci de falar pra você, que quando chega no Verdade, no final. próximo ao fim da conversa aqui, a gente costuma perguntar para os nossos convidados algo que eles compartilham, que... Ah, tu já veio. Ele já aqui, veio, né? ele sabe. Algo que compartilha, que curte e tal pra galera. E também quem vocês... Em que ou em... No que, em quem, pode ser Qualquer qualquer coisa, coisa é. que vocês dão um follow, que vocês deixam de seguir, que vocês não querem mais saber, não querem mais acompanhar. E a gente começa pela coisa boa, né? O que vocês compartilham? Pode ser uma pessoa, livro, música, qualquer coisa. Vai primeiro. É porque eu já fui da última vez primeiro, aí eu vou te dar as Eu boas-vindas. compartilho de cinema. Lá eu falo um pouco da minha vida pessoal no Face, né, assim, mas eu gosto de compartilhar as coisas de cinema, fotos. Hoje em dia você vê fotos de bastidores, né, fotos das atrizes e dos atores, e dicas de cinema, assim, de links eu gosto de compartilhar. Mais isso, né? Eu sou muito nessa linha também. Por exemplo, quando eu leio um livro, eu achei bacana, então eu pego na internet a capa do livro e posto. Eu li hoje isso aqui. Uhum. Ou então filme. Vou lá, dou lá o printzinho, filme bacana. Uhum. Então eu também gosto muito de compartilhar isso na minha rede. E agora começa, tá? Agora é... Porque Mas você tem vai- algum livro, algum filme que tu indica em específico? Agora? Terror? Cara, eu sou muito nesse Pode ser cara no geral, não precisa ser de terror, não. Geralzão. geralzão. Eu vi ultimamente a série Um Sonho Americano do Trump. Eu já vi também. Muito bom. Querendo ou não, odeio ele, já falo logo. Odeio. Mas vendo a série, eu entendi porque eu odeio ele. Então, e é muito. É uma série que tem aí muito bem feita. Pode falar? Não digo. Pode falar. Na Netflix. Uhum. Netflix, então é uma série que eu inclusive terminei de ver essa semana, maratonei. São 4 episódios, então é muito curtinho. Rapidinho, É né? rapidinho. Dá pra acabar Então junto. você entende por que as pessoas odeiam ele, que é o meu caso. Uhum. Entendi. Que é o sonho americano, mas na verdade tu vai ver o sonho americano é ganância, mentira, fake news e por aí vai. E o que você dá um follow? Fake news. Sem Boa. pestanejar. Porque é isso que está acabando com a gente e eu tenho certeza que em pouco tempo isso vai acabar. Ou pelo menos vai diminuir de uma forma considerável, se Deus quiser. E você, Jimmy? Eu também. Eu tô... Fake news mesmo. Já tava com essa palavra na cabeça, né? Mentiras, né, cara? Mas nessa época que a gente vive agora, a época da internet, que é a Torre de Babel, né? Contemporânea, né? Então você tem que ter muito cuidado com as notícias, né? E fake news veio assim mesmo com força, né? Com o advento da internet, apesar de ser muito boa, mas também trouxe essa coisa ruim também, que é difícil de combater, né? Mas nós jornalistas, nós temos
A missão. Missão de combater isso, entendeu? Então eu dou follow mesmo para as fake news. Até mesmo porque as fake news, que eram as mentiras de antigamente, que você tinha outras formas de se espalhar isso, agora ela vem numa versão turbo, né? Por conta justamente da internet. Tem até uma novela agora, né, retratando esse assunto Exatamente. de tanto que explodiu. Sim. Aquela da atriz lá, que não é atriz? Polêmico! É A travessia, né? Essa mesmo? Porque a gente falou da última vez. Sobre isso. Viu a previsão que eu te falei? Que tá sendo ótimo, né? Então, que maravilha. E é isso, galera. Ficamos por aqui. Obrigada por terem vindo. De verdade, foi muito bom o nosso papo. Aprender aí um pouco sobre o horror manauara, o terror manauara. Soube hoje também que nós temos uma super produção local Sim. em relação a isso, né? Que eu com certeza vou procurar e espero que as pessoas também procurem. E não esqueçam de nos seguir nas principais plataformas de áudio, que é o Deezer, o Amazon Music, o Spotify. E estamos também no YouTube do Portal A Crítica. E também siga o nosso Instagram, Estação Bem Viver e Portal A Crítica. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.